Finn... Nossa. Finn e Lars. Quando você crescer, hashtag Meteoro. Vídeo do canal Meteoro Brasil patrocinado pelo Tio Gabs. Porque óbvio que foi do Tio Gabs. O Tio Gabs patrocina todos os vídeos de Steven Universo que existem no YouTube brasileiro. Antes era o Lucas Bandeira. O Lucas Bandeira entregou a tocha pro Tio Gabs. O Tio Gabs está correndo com ela, me mandando uma porrada de vídeo de Steven Universo. É isso. Fim. Esse é um universo imenso, cheio de coisas que eu não entendo. Ó, fofo. Capivara, sim. Esse episódio de Hora de Aventura é mais uma dessas coisas. No comecinho, o Jake e o Finn estão subindo essa montanha. Aí eles lembram do passado. Que música vibes. Tô achando bonitinha, eu gostei. Right after you mess things up. Tô com vontade de voltar a tocar violão. Eu tô com vontade de voltar a tocar música, mas é porque eu tenho muita coisa pra fazer na minha vida. Eu tenho que aprender desenho e outras coisas. Então, tipo, tocar música tá muito de lado pra mim. O último momento que eu toquei música foi no dia do jazz, onde eu atrasei a live porque eu tava tocando jazz. Eu esqueci que eu tinha live. Mas tô com vontade de tocar violão depois. Eu vou pegar depois o violão que tem aqui. Ontem eu, quando eu tava frustrado, fui na casa do Pedro, ou do Piccolo, para os mais próximos. E ele do nada puxou um violão e ele ficou cantando às 8 horas da noite na varanda dele, Mamonas Assassinas. Foi ótimo, muito vibes. All up with Flame Princess. Yeah, that sucked. But then we found the dungeon train, remember? That was awesome. No, it wasn't. Eu sei do que eles estão falando. O Finn zoa a Princesa de Fogo uns poucos episódios antes desse. Ele joga Porque o Piccolo esconde a identidade? Tem que perguntar pra ele. ela numa luta bem perigosa contra o Rei Gelado. E o que ele fez nesse episódio foi bem errado. Beleza, a galera tá hypada com Hora de Aventura. Hora de Aventura é legal, gente, mas não, é legal, é isso, é divertido. Porque ele fez essas duas pessoas sofrerem só para que ele se divertisse. Based. Mas o Finn acaba pagando o preço, porque a Princesa de Fogo fica irada com ele. No fim, o Finn pagou o preço. E aí ele fica numa pior. Personal things, Finn. And you used them against me. I thought you were the one person I could... I need some time alone. E é numa pior que o Finn chega no trem masmorra. Esse trem é tipo um desses RPG Queria que Midnight Gospel não tivesse poupado a Hora de Aventura pra adultos. Midnight Gospel era tão bom. Eu amo tanto Midnight Gospel, cara. Puta que pariu. Nossa, eu tô com vontade de rever de novo. RPGs E de novo. Queria mais episódios. online que não acabam nunca. Em cada vagão, o Finn mata uns monstros e pega uns itens. E ele fica viciadão nesse negócio. Parece eu com um jogo que não pode ser mencionado. Mas graças ao Jake, ele consegue encontrar a força de vontade que ele precisava para sair desse trem. I'm gonna keep playing for a while. I'll meet you back home in a week or two. Oh man, don't you see that's just the train talking? It's got its hooks in you. No, for real. Hall of Egress começa citando esses acontecimentos recentes na história do Finn, e depois disso, as coisas ficam bem complicadas. O Finn entra nesse lugar escuro e fica preso aqui dentro. Bem no meio da sala tem esse boneco de neve, que tá meio desarrumado. Ele só tá ao contrário, tá tudo bem. Não julgue o boneco de neve. Você poderia achar que ajeitar esse boneco de neve faria a porta abrir, mas isso Tô pensando em abrir uma vaquinha para continuar mandar o vídeo de Steven. Quem quiser entrar, entra aí. nem passa pela cabeça do Finn. Fim Dama de Mordecai agora quase parece arco de personagem. Uau! Ao invés disso, ele usa o boneco para tentar quebrar a porta. E é claro que isso não dá certo. Aí o Finn descobre que quando ele tá de olho fechado, ele consegue atravessar essa porta. Só que do outro lado da porta tem um labirinto. Atravessar um labirinto cheio de armadilhas de olho fechado não é fácil. O que acontece se ele abrir o olho dentro da porta? Ele morre sufocado? Eu sei que é um desenho pra criança, mas... Então ele faz um mapa. Não coloque meu mano Finn no mesmo nível do Betinho do Mordecai. Não coloque meu mano Mordecai no mesmo nível do Betinho do Finn. Mordecai só é um moleque de 20 e poucos anos que tá sem maturidade pra isso, como disse a série de continuação de J.D. Quintel. Tá tudo bem. Eu defendo meu mano Mordecai. Ele é um merda. É parte do ponto. Só que nem todo esse planejamento funciona. O Finn continua preso. Ele volta pra trás da porta? Ok. Ele só consegue sair desse lugar quando ele atravessa o labirinto correndo.
Mordecai tem 25 anos, acabou as desculpas. É literalmente parte do ponto. Ele é muito velho pra fazer merda, mas ele tá fazendo merda. Esse é o ponto de apenas um show. Rindo e de olho fechado. Porque quando você faz 25 anos, você não fica imediatamente maduro. É história de amadurecimento, pô. O Finn tem aval pra ser um merda, ele é adolescente, o Mordecai é adulto já. Gente! Quando você vira adulto, você não imediatamente para de fazer merda. O ponto do Mordecai é ele aprender a parar de fazer merda. Mesma coisa com o Rigby, mas o Rigby aprendeu um pouquinho melhor. Jake! Jake, I'm coming! Finn? Where are you, buddy? Scott Pilgrim da idade de Mordecai, pensem nisso. Scott Pilgrim fez muito mais merda que o Mordecai, desculpa. Só que ainda tem um problema. Sempre que o Finn abre o olho, ele volta para aquele lugar escuro. Ah, tá, ok. Jake! Aí ele tenta viver a vida dele de olho fechado mesmo, que é pra não ter que voltar pra lá. Mas isso não dá certo. O Jake não se conforma com a situação e, sem entender direito como a coisa funciona, ele vive forçando o Finn a abrir os olhos. Aí o Finn volta pro lugar escuro e começa tudo de novo. Até que um dia, o Finn abandona o Jake no meio da noite e sai caminhando por aí, Oh, dá um beijinho no Jake. de olho fechado. Deve ter sido uma caminhada bem difícil, porque no final ele tá bem abatido. Aí o Finn acha aquele lugar escuro, Muito foda ele conseguir achar o lugar escuro de olho fechado, mas tudo bem. sente que alguma coisa mudou e abre o olho. Agora sim, ele consegue sair daqui com os olhos abertos, aí ele reencontra o Jake. Whoa! Meu irmão não caminhou tanto que ficou pelado, exato. That must have been some cave. No comment! Sem comentários. Foi assim que eu fiquei quando eu terminei de ver esse episódio pela primeira vez. Mulher mais sábia? Pergunta: você já ouviu falar num cara chamado Phineas Taylor Barnum? Não. Phineas Taylor Barnum? Não. Por quê? Esse cara viveu no século XIX e ele Velho. tinha um estabelecimento em Nova York chamado Museu Americano do Barnum. Não, mas na verdade era na França, tipo, tá aqui, tá ligado? Tipo, como assim? De Nova York. Não, tá aqui na França. E é uma bandeira que não existe. Dentro do museu, ele colocava placas como essa aqui. Peraí, É essa na Holanda, pois é. Ou é na França ou na Holanda. palavra, Egress, também tá no título do episódio de Hora da Aventura. É, mas tem mais. Egress é uma palavra bonita em inglês para saída. No Como alguém fluente em inglês, eu nunca saberia disso. Museu do Barnum, as pessoas que não conheciam Ah, this way to Great Egress. Ah, to the Great Egress. Ok. direito essa palavra seguiam as No fim é tudo Bahia. placas e acabavam do lado de fora do prédio. Aí elas tinham que pagar de novo para entrar. Esse cara era meio malandro, hein? Eu só não entendi o que é que isso tem a ver com o episódio. Tudo! Se você olhar o storyboard, você vai ver que esse episódio de Hora de Aventura deveria ter uma referência direta ao Museu do Barnum. Mas essa cena foi cortada, porque ela deixaria tudo ainda mais longo e mais complicado. Ok. É, eu acho mesmo que essa cena Clássico comportamento em francês igual ao Louvre. Pô, eu comecei a jogar um roguelike indie muito legal. Parece que eu mudei completamente de assunto, mas eu não mudei. Que é o The Blueprints, que é um roguelike de puzzle, onde você entra numa casa e cada sala você meio que cria ela e você tem que chegar num destino. Só que aí você tem que navegar pela casa e a casa vai mudando todo dia. Você tem que criar os caminhos certinhos pra chegar na saída, basicamente. É bem legal. O jogo do Selbit. O jogo é do Selbit agora? Mas, não. E, como de costume, a gente também pode mencionar Casa de Folhas, porque em toda live a gente vai mencionar Casa de Folhas em algum momento e não explicar mais a fundo, mas Casa de Folhas. iria complicar as coisas, porque a história do museu que você acabou de me contar não me ajudou em nada a entender Aí com esse jogo, porque o Selbit jogou? Ah, tá. Mas é um jogo indie legal. esse episódio. Eu queria que você me ajudasse a entender, mulher mais sábia. Tem uma coisa que você precisa descobrir sozinho. Quer dizer que você não vai me ajudar, é? Eu já Não se fudeu, Kaká. ajudei. E a dica é essa. Tem uma coisa que você precisa descobrir sozinho. Bom, nesse episódio, o Finn tá sozinho na maior parte do tempo. E a primeira coisa Quando você chegar nas partes mais da pessoa de Casa de Folhas, você vai falar, caralho, muito Casa de Folhas. Confio. Eu joguei esse Blueprints um pouquinho com o Pedro, na casa do Pedro. Com o Pico, no caso. E eu mencionei imediatamente, quando a gente começou a andar pela casa de Blueprints, literalmente Casa de Folhas. Ele, vibes.
coisa que ele faz é lamentar isso. Quando a porta da sala escura fecha, ele diz: Man, not even Jake could smash through this mess. Então, é como se a partir desse momento ele não pudesse contar com os outros. Aliás, nesse episódio, sempre que os outros tentam ajudar, eles atrapalham. É assim quando eles forçam o Finn a abrir o olho. E dentro desse lugar, o Finn ainda tem esperança de que os outros possam vir e dar uma ajuda. Tanto que ele vai deixando esse fiozinho aqui para ser encontrado. Só que isso não dá certo. Tanto que no final, quando tudo falha, ele mesmo faz questão de não deixar esse fio, que é para não deixar rastro. E aí é nesse momento que ele joga as roupas dele no rio. No more egress. Ah, regress, egress. Ok. Egress significa saída, mas também pode significar fuga. Então, é só quando o Finn para de tentar fugir desse lugar escuro que ele consegue sair daqui. Ah, acho que eu entendi. Eu sabia a resposta. Egress, exato. Então eu subi a montanha mais alta e fui contar pra... Mulher mais sábia, como você sabia onde eu tava indo? Tá no nome, ela é a mulher mais sábia. Porra. Eu sou a mulher mais sábia, né? Exato. Pô, né? Enfim. Você é, mas dessa vez eu vim contar o que eu sei. Uau, conta. Esse episódio é sobre... Eu vi alguém nos comentários do meu outro vídeo do Meteoro mencionando, ele tem uma vibe de TV Cultura. E ele tem mesmo. Eu acho que a gente chegou a falar isso na última vez que a gente viu, mas agora eu tô mais convencido ainda. Isso parece tipo, TV Cultura não, TV Futura. Tem uma vibe de Futura mesmo. Legal. Amadurecimento. A gente tenta fugir da vida adulta, mas não tem jeito. Todo mundo tem que amadurecer. Quando o Finn deixa aquele fiozinho pra trás, é como se ele estivesse tentando manter um vínculo com a infância. É o 01 TV Cultura, exato. É TV Cultura ou TV Futura? Qual que é o nome do canal? Eu esqueci agora. É Futura ou Cultura? É TV Cultura mesmo só? Eu não lembro. Onde é que passava Trigêmeas? Enfim. Que é dele. Tem os dois, eu tava pensando em Futuro, eu acho. Eu tava pensando no canal que passava historinhas de dragões e trigêmeas. Pode ser meio velho, mas é isso que você tá pensando. Aí, o Finn desiste do fiozinho e abandona a própria identidade. É assim que ele amadurece. É assim que ele sai dessa sala. E quer saber? Esse episódio tá falando de amadurecimento desde o começo. Porque logo na primeira cena, o Jake lembra dos momentos. A gente tá fugindo da vida de adulto, só que existe boleto. Exato. Tem TV Futuro e TV Cultura. Não, mas tinha um canal Futura, não tinha? Ou eu tô maluco? Eu posso estar maluco. Em que o Finn foi imaturo e dos Esse não é velho ser pré-histórico que já pode encerrar. Já tá bom. problemas causados pela imaturidade dele. É esse tipo de comportamento que o Finn precisa superar. Boa interpretação. E como foi que você concluiu tudo isso? Você disse, tem uma coisa que você Saudade de História de Dragões? Adorava. tem que descobrir sozinho. Nesse episódio, o Finn tem que descobrir sozinho o caminho dele para maturidade. E assim com todo mundo, a gente vai seguindo pela vida, sem conseguir enxergar aquilo que a vida vai ser no futuro. Lá pelas tantas, a gente abandona a infância, e esse é um grande sacrifício, porque na infância a gente tem um potencial ilimitado. Quando a gente é criança, a gente pode ser qualquer coisa. Todas as possibilidades estão abertas. Eu queria... Quando eu era criança, eu queria primeiro ser um astronauta, porque eu acho que toda criança em algum momento queria ser um astronauta. Depois um arqueólogo, porque eu gostava muito de Indiana Jones. Depois um paleontólogo, porque eu gostava de dinossauros. Depois eu fui, curiosamente, pra cineasta. Engraçado. Abandonar a infância é sacrificar algumas dessas possibilidades para investir num caminho Ser adulto é escolher um dos caminhos pra trilhar. Eu meio que escolhi um e depois ele foi escolhido por mim. só, como o Finn. Muito bem! Você só não pode esquecer que a criança que você foi um dia nunca desaparece. Nunca desaparece? Nunca! Abandonar a infância para entrar na vida adulta é só o primeiro desafio. Em algum momento eu quis trabalhar no parque porque é apenas um show. Em algum momento eu quis trabalhar como detetive. Porque eu gosto de histórias de detetive. Normal isso. Depois vem outro. O adulto tem que reencontrar a criança que ele foi um dia. Porra, será que alguém é velho o suficiente pra lembrar de Fillmore? Eu adorava Fillmore. Eu gostava muito daquela vibe. Eu acho que aquilo fez eu ficar... Talvez tenha sido aquilo que eu fiquei tipo... histórias de detetives é maneira. Isso é importante para quem quiser resgatar todo aquele potencial. Eu queria ser garçom em padaria? Não, ok. Eu acho que o mais curioso
Tem mercado de detetive no Rio? Tem. Das profissões que eu queria na minha vida foi pasteleiro. Porque meu pai me levava muito numa pastelaria lá que tinha um vidrão e você via o cara fazendo o pastel. Eu achava muito brabo por algum motivo e eu quero eventualmente ser um cozinheiro e só fazer pastel. Hoje em dia eu sei fazer pastel, é um saco, eu odeio. Mas na época eu achava muito brabo. Que foi deixado de Não, afinal a gente tá falando da época de 1940. lado em nome da maturidade. Esse cara aqui pode me ajudar a explicar. Ah, não. Eu não esperava o Jordan Peterson, pô. Part of the reason you choose your damn sacrifice, because the Aí não é mais sábia. sacrifice is inevitable, but at least you get to choose it. É de quantos anos esse vídeo? Isso, na verdade, trouxe a curiosidade agora. 7 anos. 7 anos atrás é entendível. 7 anos atrás é bem entendível. Ele começou a ser mais esquisito durante a pandemia. And then there's something that's even more complex than that in some sense, is that the problem with being a child is that all you are is potential, and it's really low resolution. You could be anything. Tanto que eu gostava dele também, antes dele começar a ficar esquisito. Então tudo bem. Quando ele era mais, tipo, de tratar da saúde mental de homens com conceitos que são simples, mas são importantes, tipo, arrumar a sua casa, arrumar o seu quarto, uma casa limpa é uma mente limpa, coisa assim, é tipo, ah não, sim, esse cara é vibes. Aí ele começou a ficar esquisito. But you're not anything. 2018 ele já era sujo, principalmente com trans, depois só piorou. Mas era uma época em si que você ficava, não, tá, ok, é porque ele é velho, ele pode, tipo, entender que ele pode estar errado em certas coisas, então tudo bem. Aí ele ficou cada vez mais esquisito. You can, once you pass through that narrow. Que esse cara, o Jordan Peterson é um psicólogo bem famoso na gringa, ele é canadense, se eu não me engano, que lançava alguns livros sobre saúde mental e meio que auxiliando homens e tudo mais. Só que ele foi para um lado muito político, anti-trans pra caralho e bem mais pra direita, e acabou que ele se tornou basicamente um grifter. Grifter é um termo que não tem muito aqui no Brasil, seria tipo algo como vigarista, mas não é bem vigarista. Onde ele fala essas coisas porque vai dar dinheiro pra ele, essencialmente. Não que ele não acredite no que ele tá falando, provavelmente sim, mas ele polemiza pra isso. Então, né. Training period, which never. Só do nada, é como o Luncard falou, ele tinha umas coisas esquisitas antes, mas você meio que só, tudo bem, ele é velho, não tem problema. Narrows you and constricts you and develops you at the same time, then you can come out the other end with a bunch of new possibility at hand. And Jung talked about that. He thought that the proper path of development in the last half of life was to rediscover the child that you left behind as you were apprenticing. And so then you get to be something and regain that potential at the same time. Very, very smart. Well, he was very, very smart. So that's. A minha psicóloga segue o Jung. A terapia que eu faço com ela é junguiana. Very wise. Entendi. Ei, mulher mais sábia, falando em maturidade, será que aquela plantinha no topo da sua montanha já cresceu? Você pode ir lá ver, mas é melhor tomar cuidado. Ela é jovem, então? Ela é young, sim, exato. Pior que ela é jovem, não, ironicamente. Ai, meu Deus, o Piranha Plant. Olha, ela cresceu mesmo, mas é meio esquisita. Ah! É aqui que acabou o canal, então? É por isso que acabou o Meteoro? Não, tudo bem, tá bem. Falando em pessoas falando merda pra caralho pra ter engajamento, como está Kanye West nesse momento? Kanye West lançou oficialmente Donda 2 e ninguém ligou. A galera tava esperando ele consertar esse álbum e lançar de uma maneira oficial há muito tempo, lançou e ninguém ligou. Não fica triste não, Nuvem. Qual foi? E aí, nuvenzinha? Tá preocupada, né? Não fica brava, nuvenzinha. Na vida da gente acontecem muitas coisas inesperadas. Ser comido pela plantinha que você esperou crescer é um exemplo, e parar num deserto árido é outro. Mas quem puder sobreviver aos acontecimentos inesperados
vai ser moldado por esses acontecimentos, vai ficar melhor e mais forte. Isso também é amadurecimento. O mundo molda a gente para que a gente molde o mundo. Você não Você ainda tá morto no chão. bota fé no que eu tô dizendo, né? Eu vou te dar outro exemplo. Em Steven Universe tem esse carinha aqui. Ele é o Lars. Ele tem os alargador e ele vira um pirata espacial. Piratas gays! Ou piratas pan, no caso. Se não me engano, ele é pan, né? O Lars nunca foi o personagem preferido de ninguém. E aí, eventualmente, ele virou, né? Pelo que eu entendi, a fandom ama ele agora. Ele vivia reclamando. Ele vivia culpando a Leão! vida por tudo que acontecia com ele. Aí um dia, o Lars se viu numa situação de perigo. Foi uma confusão enorme. Você pode até dizer que o Lars morreu aqui, mas ele foi ressuscitado pelo Steven. E foi assim que o Lars ficou diferente. O Lars nunca quis ser esse cara rosa, ele nunca quis ser o capitão dessa nave. Tudo que ele queria era andar com esses adolescentes aqui, que são bonitos e populares. Mas Esse aqui é tipo o Jack Frost lá daquele Origem dos Guardiões, né? ao invés disso, o Lars acabou na Lars tá mais pra Lázaro. companhia dessas James, que são tudo menos bonitas e Ele morreu aí e voltou? Calma aí. populares. Antes de amadurecer, o Lars nunca aceitaria a companhia dessas Gems. Ele se achava bom demais pra isso. Aliás, ele se achava bom demais até pro Steven. No, Steven, no high fives. Quem nega high five é cringe. Quem nega high five é cringe. Não gostei de você. Okay. Steven! Mas aí, com o tempo e a maturidade, o Lars vai melhorando pouco a pouco. Então, high five não é com high chest, mas tudo bem. O Steven pegou no seio, mandou um peitinho. Só que coisas muito graves precisaram acontecer para que o Lars conseguisse olhar para si mesmo e reconhecer os próprios defeitos. Why do you think I'm capable of anything? You think I can do all this stuff, but I can't. I can't because I'm Steven. I'm just afraid. I've always just been stupid and afraid. Foram as Eu entendo. dificuldades que fizeram o Lars ir disso para isso. Quando o Lars amadureceu e ficou mais confiante, isso não foi bom só para ele. Isso foi bom para todo mundo que estava em volta. Porque amadurecer significa Viraram um pirata espacial, aparentemente. entender que função a gente deve desempenhar no mundo. E ninguém consegue Quando que eu vou amadurecer pra virar um pirata gay oficialmente? entender o seu propósito sem enfrentar a adversidade. Tá entendendo, nuvenzinha? O deserto vai fazer bem pro seu amigo. Acho que você ainda não se convenceu. O exemplo desse cara aqui pode te ajudar a entender melhor. Esse cara era um militar. Um dia, ele sofreu um acidente muito grave O nome do cara é Marcos Aurélio, de muito foda. e machucou a coluna. Disseram que ele nunca voltaria a andar. Como ele ficou paralisado, Amadurecer e entender que você é o Capitão Gay às vezes, é verdade. ele teve muito tempo para pensar nas próprias dificuldades e em como essas dificuldades Alguém vai ter que te reviver pra isso, Dona? mudariam a vida dele. E sabe o que ele concluiu, nuvenzinha? Ele concluiu que a adversidade é uma bênção. Adversity is a natural law, and like the law of gravity, it doesn't really care about your opinion when you try to lift something heavy. If you're not able to lift the weight, hey, that's not adversity's problem. Adversity is the drill sergeant yelling in your face the minute you step off the bus at basic training. Adversity is the martial arts instructor who humbles you whenever you act without honor, respect, and discipline. O meu sensei de karatê só me metia porrada inimigo mesmo. Inimigo não, em mim, mas enfim. Adversity Saudade daquele cara, ele era vibes. is also A gente jogava... É muito engraçado, ele era meu sensei e a gente jogava tipo, Gears no Live Arcade, na época do Xbox 360, pô. the parent who grounds you when they catch you trying to sneak out of the house at midnight. Ele colocava Dragon Ball como música tema pra treino. Depois da parte do treino, ele falava sobre Tokusatsu. Meu professor de karatê era vibes, pô. Or perhaps when they catch you when you sneak back in. And like all of these examples, at the time, adversity seems incredibly harsh and almost ruthless.
Adversity forces you to drop everything else you're doing to give it your full, undivided attention. Adversity shows up unannounced at the most... Às vezes ele era o Power Ranger e não sabia. Eu acho que ele preferia Kamen Rider e ele gostava de Garou. Tanto que ele me recomendou Garou. Foi a chance que eu dei pra Tokusatsu e não gostei. Opportune times, without apology. Eu era Ed também, então, tipo, jovem adulto entrando na vida adulta, ele, tipo, quer ver um Tokusatsu que você vai gostar? É um que é Ed e Dark, ou Vibes. Aí eu comecei a ver e achei chato. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. É verdade, surpresas. Surpresas. Obrigado, mulher. Adversity couldn't care less about what you want. It doesn't give a damn about your feelings. And adversity doesn't take no for an answer. Frankly, it feels like adversity hates you. And it does. Sim. It absolutely does hate you. Sim. But it only hates a certain part of you. What part of you does it hate? The weak part. God damn. Tipo, eu odeio TED Talks. É muito foda mesmo, mas diferentemente careca, exatamente. Não, mas é muito vibes isso que ele falou, porque eu tenho problemas com isso até hoje. Quando alguma coisa dá errado, ou minimamente errado, eu quebro. Sendo que eu só tenho que levantar a cabeça e continuar. Sendo que é por isso que eu tenho a porra do anel na tela verde do meu dedo sempre. Porque a minha gaminha, tipo, comentou disso, que eu tenho que continuar levantando sempre. E é o que eu faço, mas uma coisinha qualquer me quebra, e aí eu tenho que levantar de novo. Então o que ele falou tá certo nisso. Entendeu, nuvenzinha? A diversidade também tem a ver com amadurecimento. Tipo ontem que minha internet morreu e eu só desisti de tudo e fui jogar videogame na casa do Piccolo. Tudo bem. É normal que você fique triste agora, mas você ainda vai sorrir de novo, nuvenzinha? Pode acreditar. O boy hype a lanterna verde? Não, a Bia, amiga minha. O boy não hype a lanterna verde. Eu chego na casa dele com um anel de lanterna verde e só estou com um anel de lanterna verde. Mas você levantou e fez live de novo. Vibes. Muito obrigada a todo mundo que tem feito parte do processo de amadurecimento desse humilde canalzinho. Ah, Bia, muito obrigado pela capivara. Pode ter certeza A capivara é bonitinha mesmo. que ela vai aparecer. Personagem de necromancia? Ah, é verdade, o áudio de necromancia, é importante. But then you get revived with the power of necromancy. Eu preciso de um soundboard. Enfim, bom vídeo. Bom vídeo. O resto do vídeo é só agradecimento, então bom vídeo. Reflexivo. Como em todos os vídeos assim, de terapias, não se odeiem se odiar é homofóbico, mas a questão de adversidade que o cara falou no final é bem importante mesmo, na verdade. De sempre vai dar errado, tudo na vida vai dar errado, tá? Vai dar sempre tudo errado constantemente. Vai acontecer alguma coisa, vai dar uma merda do caralho e vai dar tudo errado, não vai seguir de acordo com seus planos. Na verdade, vai seguir muito pior que seus planos. O que você faz agora é levantar a cabeça e seguir em frente. É isso. Essa é a vida. Não tem muito o que fazer. Já comentar sobre isso. TED Talks não presta, esse papo de se livrar dessa fraqueza não dá pra concordar 100%. Eu concordo que não dá pra concordar. É ok não ficar baixo um tempo e você precisa levantar a cabeça, mas o papo de livrar essa parte fraca... pois é. Mas, tipo, o papo dele pode... Tipo, a forma que ele falou é esquisita, mas é aquela coisa também que, tipo, ele é um ex-militar, então ele tem uma cabeça bem diferente da minha, por exemplo. Peguem mais a mensagem que eu estou falando aqui, de tudo vai dar errado, levante a cabeça e siga em frente. É isso.